No meu tempo de seminário, um dos teólogos que eu gostava muito, que era um teólogo contemporâneo, né, que já é do século passado, não que eu seja tão velho assim, tem coisa que a gente fala, né, que fica estranho, né? Mas do século passado, irmão, só fazem 20 anos, né? 19 anos. Então não assustem, por favor. Então, um dos teólogos que eu mais gostava de ler era o Dr. Francis Schaeffer. Ele era uma pessoa muito contemporânea e uma pessoa que tinha muita lucidez, entendia muito do momento em que nós estamos vivendo, ou estávamos vivendo naquele tempo do século XX. E o Dr. Francis Schaeffer ele disse uma coisa, que o mundo aí fora não cobra do crente santidade. Santidade é uma questão nossa com Deus, amém? Isso é aqui, é nós e Deus. O mundo lá fora não cobra isso da gente. O que o mundo cobra da igreja é coerência. O que o mundo cobra da igreja é que entre a retórica e a pragmática, ou seja, entre a fala e a prática, haja coerência. Que as pessoas possam viver o que elas ensinam, o que elas pregam. E esse é um desafio, porque falar é fácil, não é? Muita gente pode falar, muita gente pode pregar. Na internet hoje tem centenas de pregadores. Se a gente passar um dia todo ouvindo, você não consegue ouvir todos os que estão disponíveis na internet para você ouvir. Mas a exigência que o mundo faz com a igreja é que ela seja coerente, que aquilo que ela está ensinando, ela viva. E quando a gente encontra alguém assim, que traz essa coerência, a gente se rende. E a gente respeita. É por isso que eu tenho me aproximado do pastor Juscelio, pastor Luiz Hermínio, que são pessoas assim que para mim estão dentro desse padrão, desse modelo de coerência. Porque o que a gente precisa é de gente honesta. Não é isso? E nesse mundo que nós estamos vivendo, isso às vezes fica um pouco difícil a gente encontrar. Mas vem cá, meu amigo, pastor Juscelio. Ele está acompanhado da sua esposa, a Lulu, das suas filhas, a Isabela, a Sara. Já são conhecidos da igreja, já são queridos nossos aqui. Mas quando eu falo isso, irmãos, eu falo assim com muita sinceridade. Não é? Como é bom quando a gente encontra isso. Alguém que possa andar nessa dimensão da pragmática e retórica, ou retórica e pragmática. Meu irmão, Deus te abençoe. Santo Deus, obrigado pelo meu irmão. Como é bom ter irmãos. E como é bom ter família. Senhor, é teu plano, é teu projeto. Muitos aqui não tiveram família. Muitos aqui foram esquecidos, foram abandonados, rejeitados. Mas o Senhor criou uma família para eles, a tua família, que nós chamamos a família de Deus. Então o Senhor nos deu uma família. Todos nós temos uma família. E nós temos irmãos. E nós temos pessoas que navegam conosco na mesma rota. E o nosso alvo é Cristo. Abençoa teu filho, usa ele. O Senhor sabe como fazer, o que fazer. E o que nos dá, nós precisamos de Ti. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu sempre sonhei ter um amigo que falasse bonito assim, igual o apóstolo Agostinho. Então já me sinto promovido. Esses homens letrados assim. O bom de você andar com esses homens letrados assim, você nunca sabe se ele está elogiando, se está xingando, porque retórica, pragmática, tudo isso para mim nem sei o que ele está falando. Então, mas eu tomo isso como um elogio, essas coisas e, né?
Para mim que ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. Só de andar perto de um homem letrado desse, a gente já se sente importante. E a verdade é, quando se fala, que se busca pessoas honestas, toda relação nobre, você nunca vai encontrar com pessoas que oferecem isso a outros. Você não descobre uma pessoa misericordiosa quando você vê alguém sendo misericordioso com alguém. Você não descobre uma pessoa sendo honesta quando você vê uma pessoa sendo honesta com alguém. Toda relação que nós oferecemos para o outro é um extrato de uma relação que nós temos conosco mesmos. A verdadeira honestidade é aquela que você tem com você. Porque a pior de todas as mentiras não é a mentira que você prega para o outro. A pior de todas as mentiras é aquela que eu prego para mim mesmo. Aquela mentira que eu mesmo a mim me prego. É quando eu minto para minha consciência. E o prêmio trágico de quem mente para a sua consciência é que vai chegar uma hora que a sua consciência mente para você e aí não tem mais volta. Quando a gente mente muito para a nossa consciência, uma hora ela mente para a gente e aí é o fim de todas as coisas. Você nunca vai estender ao outro uma graça que você antes não estenda para você mesmo. Por isso que na relação do ser humano não tem nada mais nocivo que o perfeccionista. Porque o perfeccionista ele se nega a si mesmo a graça, por isso que ele não consegue estender graça para ninguém. Porque ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Você não dá ao outro o que você não tem. Por isso que em Efésios no capítulo 5, quando vai falar de marido e esposa, ali tem uma frase que diz que o marido que ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso não é um mandamento. Isso só é uma afirmação. Diz assim, Efésios 5, 20 e tantos. O marido que ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então, amar a esposa não é uma questão de praticar amor. Amar a esposa é uma questão de amor próprio. A Bíblia diz que o marido que ama a esposa, a si mesmo se ama. Por isso a esposa que não se sente amada não deve orar para pedir para Deus fazer o marido amá-la. Tem que dizer, Deus, faça esse homem se amar a si mesmo, porque todo aquele que ama a esposa a si mesmo se ama, e se ele se amar, ele vai me dar amor, porque ninguém dá o que não tem. Por isso que a saúde de qualquer relacionamento que eu devo buscar é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Você nunca vai dar ao outro o que você não tem. Por isso que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão fascinante para mim, porque só o evangelho de Jesus te dá a condição de dar ao outro uma coisa que você não recebeu. Talvez você não tenha recebido amor de pai, talvez você não tenha recebido amor de mãe, e hoje você teria todos os motivos, pelo evangelho da psicologia, de não ter o que dar para o seu filho, porque você não recebeu. Mas no evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode dar ao seu filho o que você não recebeu do seu pai, porque o evangelho te dá a graça de dar ao outro que você não recebeu. Só o evangelho de Jesus Cristo nos permite isso.
Por isso que o Evangelho, ele é uma proposta de vida para mim, para o meu interior. O Evangelho, ele não é uma questão comportamental. O Evangelho é uma condição interior. É uma pena que se busca tanto a Deus, o Evangelho, coisas que Ele não nos propõe. Todo tempo a gente imagina Deus melhorando as coisas para mim. E Deus não quer melhorar as coisas para mim. Deus nunca pensou, nunca passou na mente de Deus melhorar a vida para mim. A construção do Evangelho consiste em me melhorar para a vida e não melhorar a vida para mim. Porque quando eu melhoro, as coisas em volta melhoram. Quase sempre o meu exterior é uma espécie de um extrato físico palpável de como está a minha relação interior. Eu não sei quantas esposas, quantas donas de casa tem aqui, aquelas donas de casa do tempo que ainda arrumava a casa. Não porque hoje a modernidade, né, tem outras pessoas que vão e arrumam e as coisas mudaram. Eu não estou fazendo aqui ironia, só estou falando do tempo. Mas ainda assim, uma dona de casa hoje, ultramoderna ou milionária, que pode só ter não sei lá quantas pessoas para limpar a sua casa, mas o governo, a gestão, a mordomia da casa ainda está na mão dela. E por isso que você que é dona de casa, você pode lembrar de dias, semanas, meses ou períodos da sua vida em que por mais que você se esforce, parece que a casa você nunca consegue manter arrumada. E em outros períodos da sua vida que você está mais atarefada, com menos tempo, você consegue manter a casa arrumada. E tem aqueles períodos que você simplesmente não explica, mas a casa não consegue ficar arrumada. Por quê? Porque aquilo é um extrato físico de uma desarrumação que está no seu interior. Eu sei o período que eu não consigo ajeitar o carro. Eu olho para o carro, às vezes eu tenho até vergonha de dar carona para alguém. Sei lá, sempre tem coisa jogada e eu tiro e parece que não dá. Aquilo eu já sei, eu estou desarrumado. Eu tenho que parar, entrar no meu quarto para me arrumar interiormente. Porque quando eu me organizo aqui dentro, eu tenho o poder de organizar fora. Quando Jesus estava dormindo na tempestade, Ele só pôde dar uma ordem para acalmar a tempestade, porque o que tinha de paz dentro dele é maior do que tinha de tempestade do lado de fora. Então ele só exteriorizou algo, e o que estava de fora teve que obedecer, porque tudo que você governa aqui dentro, você pode administrar do lado de fora. Não há relação maior que a Bíblia pode te oferecer como organizar o seu interior. Por isso que Jesus, ele diz: entra no teu quarto, fecha a sua porta, vai no secreto com Deus. Você acha que Deus está dentro do quarto? Deus não está no quarto. Você não entra no quarto para encontrar Deus no quarto. Você só entra no quarto e fecha a porta do quarto. Para quê? Para calar todas as vozes do lado de fora e poder ouvir a dele que está falando aqui dentro. E é nessa hora que a gente faz a escolha de se trancar no quarto, onde todas as vozes de fora se calam, é que a gente vai perceber a confusão de vozes que está aqui dentro, que é maquiada pelo barulho e a movimentação do dia a dia. Quantos entendem o que eu estou falando? Por isso que às vezes eu corro para a volúpia do ativismo, eu corro para a volúpia da movimentação, porque isso maquia a inquietação que está em mim. Quando eu paro mesmo, eu tenho que lidar com essas vozes
que precisam calar, porque Ele quer falar. Então a relação que Deus busca, a maior cura de relacional, é aquela relação que está com você mesmo. Porque você pode ficar de mal com todo mundo no grupo do WhatsApp e sair. Fulano saiu. Sabe aquele brabinho que sai do grupo? Como ele não pode excluir todo mundo, então ele sai, que é a forma dele excluir todos. Então você pode excluir todo mundo do grupo, você pode sair do grupo, mas você não pode sair de dentro de você. Se você não harmonizar aqui dentro, você não pode sair de dentro de você. Todas as pessoas que se suicidaram até hoje, todas, quando eu falo todas, é todas. Nenhuma delas queriam morrer. Elas só queriam se apartar daquela aflição que elas não conseguiam administrar dentro delas. Ninguém quer morrer. Quando alguém se mata, quando alguém se suicida, é para poder se desligar da tortura que está vivendo dentro dessa casa. Até hoje, todas as nossas inquietudes, elas são aqui. Por isso que tem muitos ou vários problemas da nossa vida que existem ou que já existiram. Tem vários problemas que já existiram e que eu não posso dizer que eles não existem mais, mas é como se não existissem. Eu vou tentar explicar isso. Sabe, algumas coisas na sua vida que já foram muito problemas, elas não pararam, elas não se resolveram, elas só deixaram de existir para você porque você conseguiu resolver aqui dentro. Quem sabe o que eu estou falando? Elas ainda estão lá, mas deixaram de existir para você, porque quando você arruma aqui dentro, do lado de fora, já não importa mais se resolve ou não resolve, porque a graça do Evangelho é te dar uma condição de você aqui dentro não ser refém do lado de fora. Por isso a maior de todas as relações é a minha relação interior. Eu preciso aprender a ficar de bem comigo mesmo. E como não há possibilidade de eu ficar de bem comigo mesmo se eu não tiver uma boa relação com a minha origem, então a única maneira é eu me voltar para Deus. Então eu entro na lei que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa relação no Senhor. E boa noite a todos. Meu nome é Juscelio. Desculpa a minha falta de educação, que nem me apresentei, né? Só estava pegando uma ondinha que eu achei que ia ser de 2 metros, mas ela foi longe. Você sabe, irmãos, eu venho de uma cidade praiana. Sabe o que diz as profecias? O profeta diz que Deus levanta as ondas. E como eu nasci numa cidade praiana e vivi 50 anos numa cidade praiana, e na minha cidade, uma das praias, Circuito Nacional do Surf, uma das coisas lindas é que o surfista, ele não tem o poder de levantar a onda. Então ele se aperfeiçoa em discernir aquela que vai longe. A onda, você não tem o poder de criar uma onda de Deus. Mas a hora que Ele cria, surfa. E tão importante você saber a onda que levanta e você sobe nela, é você discernir quando ela acaba. Porque alguns de nós já pegamos ondas lindas, maravilhosas em Deus, que já acabou e nós estamos surfando na areia até hoje, e Deus já levantou outras e tem gente surfando e se aproveitando, e nós estamos surfando na areia.
Então só estava pegando uma onda. Mas, para aqueles que não sabem, meu nome é Juscelia, minha Lulu está aqui. Hoje eu tive a oportunidade de estar com a Sara, com a Bel, nossa família toda. Hoje em dia, quando a gente pode estar junto, é um evento para a família. É um evento para a família. Está na agenda da família estar junto hoje. E tem sido muito interessante, porque hoje, quando a gente se reúne, eu, a Lulu, a Bel e a Sara, nós estamos em períodos de verdadeiras conferências. À volta da mesa, verdadeiras conferências. Estamos num intensivo de compreender como nos movemos nesses dias em que vivemos, como família. Como que um homem de 50 anos de idade entende a cabeça de uma moça de 18 anos, de 23? Como que elas enxergam esse universo? Como que nós nos relacionamos? Como que a gente possa se comunicar? Porque conversar nós conversamos, se comunicar é outra coisa. Nós vivemos um período em que nós falamos o mesmo idioma, mas nós não nos comunicamos com a nossa geração que está aí. Não nos comunicamos com os nossos filhos. Precisamos buscar essa capacidade de nos comunicar com os nossos filhos, com a nossa geração. Então a gente está vivendo momentos assim bastante... Tem sido intenso. Tem sido puxado demais. Muitos confrontos. Mas ainda buscamos o aperfeiçoamento em Deus. Quem não compreende os seus dias não consegue dar uma resposta para eles. Há uma geração de pais conformada em não conversar com seus filhos. E eu me nego a isso. Não é só conversar, não é que conversar eu sempre conversei. Eu quero me comunicar. Uma geração ainda contará as maravilhas do Senhor a outra geração. Nós estamos perdendo guerras dentro dos nossos lares por um único motivo, entre tantos, não vou dizer único, mas um grande motivo. Estamos lutando com armas que nos deram vitória no passado, mas elas não são suficientes para nos dar vitória hoje. Estamos trabalhando com ferramentas que nos ajudaram no passado, mas não nos ajudam hoje. E nós estamos nos sentindo tão impotentes que vamos simplesmente aceitando mudanças que não são meras mudanças, são mudanças de morte, são mudanças nocivas, são mudanças que desconectam uma geração da outra. O diabo não precisa mais do que uma geração para arrancar um fundamento de Deus e a próxima nem saber que existe. Quando um vagão desata do vagão da frente, não é só ele que perde contato com a locomotiva. Dali para trás, todos os vagões perdem contato com a locomotiva. Dentro de uma linhagem, quando um elo perde contato com Deus, dali para trás, toda uma linhagem perde contato com Deus. Deus vai ter que fazer uma volta, recalcular a rota do Waze para ver se pega alguém lá na frente. E a igreja brasileira, ela tem uma unção evangelística muito forte. Quem estuda a história da igreja brasileira vai ver que ela é muito boa no aspecto de salvação, no aspecto de evangelismo. Nossos templos estão cheios. Nós somos bons no aspecto da salvação, mas nós não sabemos trabalhar na continuidade. É por isso que nós salvamos o perdido, depois matamos o salvo para ter o que salvar de novo, porque ninguém sabe continuar.
O evangelho não permanece dentro da casa. E não é porque ninguém ama a Deus ou a gente é ruim, é porque nós estamos enfrentando guerras que nós não conhecíamos. Antigamente, um filho, para se perder, precisava sair de casa. Hoje ele não precisa sair do quarto. Por isso que tem garotos e garotas da igreja que nunca conheceu outro lugar que não fosse a casa, a igreja e o colégio. E os seus 14, 15 anos de idade, que o pai e a mãe pensam: meu Deus, é todo puro, toda pura. Você vai saber, já cortou o pulso, já fez pacto com a comunidade satanista, o nudes dele já está rolando por aí afora, e tantas coisas que às vezes você ouve um garoto, uma garota hoje da igreja, de 15, 16 anos, ele já fez tanta coisa que eu acho que eu precisava viver 60 anos para fazer. Ele nem saiu dentro de casa, ele nunca entrou, foi numa balada, ele nunca foi naquele lugar que eu tinha como risco, porque na minha cabeça, para um filho, uma filha se perder, ele precisava viver aventuras fora de casas, que hoje não precisa. Basta ele entrar nas casas virtuais que ele já acessa, e isso é o suficiente para destruir tanta coisa. E nós estamos vivendo a dormência de ver isso tudo e não reagir a isso. Mas eu acredito, irmãos, que Deus nunca precisou de um grande exército para começar uma revolução. Ele precisou sempre de poucos que dissessem: sim, Deus, eu me nego a viver na terra do jeito que está todo mundo vivendo. Eu me nego. Alguém que se levanta e diz: Deus, a vida está boa para mim, mas eu quero me envolver com as suas causas. Você sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, então o amor de muitos esfriarão nos últimos dias. E isso é fato, e nós já vivemos isso. Mas uma coisa que eu sempre trago, eu tento arrancar do ruim alguma coisa que é bom, porque Deus é perito para do ruim tirar o bom. E o único bom que tem nessa notícia, que diz que nos últimos dias muitos, o amor vai esfriar. A única coisa que eu posso tirar de bom disso é que, se o amor de muitos vai esfriar, tem um pouco cujo amor não vai esfriar. E eu não sei você, mas eu quero muito fazer parte desse pouco. E só tem uma maneira de você fazer parte desse pouco. E como é? Fazendo o que poucos fazem, vivendo o que poucos vivem. Porque você nunca vai viver o que poucos vivem fazendo o que muitos fazem. Nosso desafio é entrar naqueles que poucos vivem. Irmãos, como diz o meu pastor, Noé era doido, maluco até chover. O dia que choveu, ele era o homem mais sábio da terra. Por isso você pode estar ser taxado como qualquer tipo de coisa radical, religioso, quadrado, seja o que for. E você vai estar assim até que Deus estabeleceu as verdades deles claras para a igreja, para a terra. Aí você deixa de ser um maluco para ser um sábio. Sabe o que eu penso? Eu fico imaginando quando Daniel, ele entrou na Babilônia. E aqui vai uma palavra para os jovens. Quando Daniel entrou na Babilônia, ele fez uma escolha de não comer com os manjares da mesa do rei. Irmãos, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, o rei da Babilônia foi lá, pegou aquele povo e fez uma vistoria no povo, fez uma triagem na igreja, e ele pegou os homens e as mulheres, os mais ungidos da igreja.
Ele pegou os qualificados, os que tinham sabedoria, os que tinham unção, os que tinham graça, os que tinham inteligência, os que tinham capacidade. Ele pegou essa classe nobre da igreja, separou e disse: treina esse povo na cultura da Babilônia, põe eles para comer nos manjares da minha mesa, põe eles para beber do vinho da minha mesa, eles vão adestrar, eu vou usar toda essa habilidade que eles receberam de Deus para eles trabalhar para a Babilônia. Daniel estava entre esses jovens, e Daniel disse: posso falar? Sim. Ele pegou aquele homem levantado pelo rei para ser recrutado, para recrutá-los, e disse: eu posso comer verdura e beber água enquanto eu estiver aqui nesse processo? Eu não queria comer na mesa do rei, beber do vinho do rei, beber dos manjares do rei. Eu imagino o camarada falando: Daniel, camarada é uma palavra que a gente fala lá em Itajaí, tá, irmãos? Aqui pode ser não fazer muito sentido. Aquele homem disse: Daniel, não é possível que você vai, olha os manjares, você é água, verdura? Sim, água e verdura. E os 3 discípulos de Daniel vieram junto, e aquele homem falou: olha, Daniel, se você fizer isso vai dar problema para mim, porque quando o rei vir fazer uma vistoria, vocês vão estar fraquinhos, com pouca aparência, e eu vou ter que explicar que vocês não comeram da comida do rei. E eles: me dá 10 dias. Se em 10 dias você vê isso mesmo acontecer, nós vamos para a mesa do rei. Ele: 10 dias tá bom. E quando passou 10 dias, aquele homem foi dar uma olhada nos jovens, e os mais robustos, os mais viçosos, era Daniel e seus 3 amigos. Só que entenda uma coisa, isso só é a minha mente que viaja, e eu creio que é algo do Espírito. Eu fico imaginando aqueles 3 jovens dizendo: Daniel, será que a gente não está sendo radical demais? Será que precisa disso tudo? Meu Deus, não tem nada demais. Sabe aquele versículo, Daniel, que está na escritura, nada a ver? Medita nele, Daniel. Sabe aquele versículo da escritura, Daniel, eu tenho o direito de ser feliz? Medita nele. Daniel, a igreja todo dia come na mesa do rei, a igreja todo dia bebe do vinho da Babilônia, come dos manjares da Babilônia. Não tem nada de errado com eles, eu nunca vi Deus castigar nenhum. Daniel, quando vem um aumento para nós, vai para eles também. Se vem um desconto na folha de pagamento, para nós vem para eles também. Eles vivem igual a gente, não acontece nada nem de melhor e nem de pior com eles. E a gente nessa dieta radical, para não comer na mesa da Babilônia. E Daniel realmente teve que lidar com aquilo. Porque se você escolhe viver uma dieta com Deus, não comer na mesa da Babilônia, não beber da mesa da Babilônia, se você guarda os seus olhos, seu coração, sua mente, seus ouvidos para aquelas dietas que são realmente de Deus, sabe o que acontece? Quando você olha para o lado e vê aquela parte da igreja que come na mesa da Babilônia, que bebe o que quer, come o que quer, você olha que a vida dele e a sua não muda nada, é tudo igual, vírgula. Tudo igual, vírgula. Tudo igual até chegar o dia da cova dos leões. Tudo igual até chegar o dia da fornalha. E o dia da fornalha chega, e o dia da cova dos leões chega. E quando esse dia chega, você vai saber a divisão e a separação de quem se guarda para Deus e de quem vive uma vida evangélica. Esse dia chega. E quando esse dia chega, então ali tem um corte. Ali tem um corte. É aquilo que a sua dieta com Deus. Sabe por que o leão? Sabe por que o leão não pegou Daniel? Porque o leão vai atrás de cheiro de carne. Daniel cheirava verdura. O diabo está ao vosso derredor, buscando a quem? Tragar. Aquilo que você se alimenta é o que você exala. E o que você exala decide se você é comida do diabo ou não.
Ele veio no faro. Porque no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o tanto que você fala, é o que você exala. E você exala aquilo que você come. Nesses dias, aonde, como disse o apóstolo Agostinho, aonde o Google é o meu pastor e nada me faltará, ainda tem, irmãos, um evangelho genuíno e uma comida genuína que guarda os filhos de Deus. E nós escolhemos como nós vamos viver. Se nós vamos ceder a esse embate, se a gente vai relativizar tudo. Eu tenho um amigo pastor que ele fala do evangelho que tem a teologia pós-moderna e tem a teologia pós-verdade. E nós estamos vivendo a teologia da pós-verdade, onde não tem mais uma verdade para nada. É a teologia pós-verdade. Se você quer ser homem, você seja. Se você quer ser árvore, você é árvore. Cada um tem a sua verdade. E se não é uma verdade para você, é uma verdade para mim. E quem é inteligente se ajusta nesse universo, porque esse é um mundo da inteligência que compreende a posição de cada um, até que todo mundo não seja ninguém. Então alcançamos o que queria. A ditadura da relativização é uma coisa talvez das mais infernais. A ditadura da relativização. Sabe, nós temos jovens aqui na universidade, jovens nas escolas, jovens estudando nas faculdades. E hoje, para um moço, para uma moça crente na universidade, na sua escola, um dos escudos que eles precisam buscar é o escudo que se protege contra a lei da relativização, onde tudo é relativo, não tem mais uma verdade. Agora eu posso afirmar para você, jovem que aqui está, no reino do Espírito você não é relativo, no reino do Espírito você é absoluto. E quando você impõe a doutrina da relativização, você destrói a verdade e você cria a fábrica da dúvida. Você entra hoje numa universidade e você acaba com o diploma formado na fábrica da dúvida. Tudo que você sabe é que você não sabe nada, porque não tem uma verdade absoluta para nada. E se não tem uma verdade absoluta para nada, tudo que você conquistou foi o diploma da fábrica da dúvida. E por que o diploma da fábrica da dúvida? Por causa de Hebreus 11. Porque a fé é a certeza, e se eu construo a dúvida, eu mato a fé. Gente, vocês não fazem esse silêncio, eu estou ficando apavorado, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa. A doença mais emblemática da Bíblia é a lepra. Porque a lepra na Bíblia, ela não fala de uma doença patológica. A lepra na Bíblia, ela não fala de uma doença que você pode ir no médico e tomar um remédio. Nem que você queira espiritualizar a lepra, você impõe as mãos, sai lepra em nome de Jesus. Não existe isso. Porque a lepra na Bíblia, ela não trata-se de uma doença física, patológica. A lepra na Bíblia trata-se de uma doença espiritual da vida da igreja. E quando você vai estudar a lepra mesmo, física, quando a gente pensa em lepra, a gente pensa em quem? Dedo caindo, pele rasgando. Só que o ponto da doença da lepra é que
aonde a lepra está alojada, se há uma lepra no braço, a pessoa não sente o braço. Você pode enfiar uma faca que ela não sente. Você pode colocar um ferro crente que não sente. O que eu quero dizer com isso? Que a lepra, quando ela assume a nossa vida, a gente fica dormente para as realidades que enfermam a gente. A gente perde a sensibilidade das enfermidades que corrói a fé na nossa vida, corrói a fé na nossa casa, corrói a vida do casamento, corrói a fé na vida dos nossos filhos, corrói a sexualidade dos nossos filhos, corrói o mundo saudável, psíquico das nossas crianças. E por mais que a gente saiba dessas coisas nocivas, elas simplesmente tramitam dentro da nossa casa, como se a gente não soubesse, por causa de uma dormência que não permite que eu desperte para aquilo. Por isso a Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo vai te iluminar. Dos nossos dias, o que talvez precise existir é um despertamento, nem que seja um tratamento de choque, sabe, um tratamento de choque, que nos faça acordar. Irmãos, do meu coração, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe, nós estamos aqui em quantos? 200, 300, 400, eu não sei. Espaços como esses, com uma Bíblia aberta, louvores tocando, o nome de Deus sendo proclamado, está cheio nessa nação, agora, nesse momento de domingo à noite. Nesse mesmo momento, os templos das missas católicas também estão cheios. Nesse mesmo momento, centros de macumbas também estão lotados. Nesse mesmo momento, lojas da maçonaria também estão lotadas. Nesse mesmo momento, templos satanistas também estão lotados. Cada um cultuando a um Deus, cada um se devotando ao seu Deus. Mas o que mais me alucina é que amanhã, na segunda-feira, estão todos chorando pelas mesmas coisas, estando ansiosos pelas mesmas coisas, tendo como pedido as mesmas coisas, o que mostra que não diferenciou nada quem foi no centro de macumba e quem foi numa igreja, porque na segunda-feira o clamor de todos é o mesmo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque se eu entrei em 4 paredes, que eu fui buscar a Deus, na segunda-feira, o que apavora quem foi no centro macumba, o pedido de quem está no centro de macumba não é o meu pedido. Se eu descobrir o Evangelho e a eternidade, e se eu me reúno numa segunda-feira, num domingo à noite, com o povo de Deus, clamando a Deus, na segunda-feira de manhã, o que fala comigo em primeiro lugar, não é o boleto que eu tenho para pagar, mas se o meu nome está aceso no livro da vida, se a ressurreição dos mortos ainda é uma esperança em mim, se a salvação do meu filho e da minha filha é algo que conversa comigo. Não é possível que chega amanhã, as fobias são as mesmas de todos. Não, nós não temos que amanhã, não me proponho a ser melhor do que o satanista, não estou dizendo aqui ser melhor do que ninguém, mas os meus clamores são outros, as minhas lutas são outras, as minhas guerras são outras. Estou envolvido com as causas de Deus. Não vou estar envolvido somente com as minhas causas, mas com as causas de Deus. Quando você se envolve com as causas de Deus, até mesmo aquilo que você queria tanto, aquilo vem para você, aquilo volta para você. Joquebede tem um filho chamado Moisés. As crianças, Faraó quer matar as crianças, decide matar as crianças.
Aquela mulher, a Bíblia diz que ela esconde aquele filho, ela guarda, ela esconde aquele filho, até que chega um momento que ela não consegue mais. Então ela desiste, ela resolve pegar aquela criança. A Bíblia diz que ela põe no rio. E quando ela põe no rio, meu Deus, quando ela põe no rio, aquela criança vai, para num lugar, vai cair na mão da filha de Faraó, que depois vai pegar essa criança e buscar alguém para dar de mamar para ela, que vai cair na mão da filha da mãe de Moisés, a sua irmã, e por fim, essa criança volta para a mão dela. Quando você pega o que você tem e não retém, coloca no rio de Deus, aquilo dá volta e volta para você. Quando você não retém o que é de Deus, volta para você. É quando um homem e uma mulher de Deus se entrega aquilo que é de Deus, e entende que as suas verdadeiras conquistas não é o que você ganha, as suas verdadeiras conquistas não é o que você conquista, as maiores conquistas não está no campo do que você ganha, do que você recebe, mas daquilo que você pode se desprender para ser dele. Ana, uma mulher chamada Ana, ela viveu em tempos difíceis. A Bíblia diz que no tempo de Ana, as visões eram poucas, a palavra era rara. Por quê? Porque no templo, o sacerdote, que deveria trazer a lei do Senhor e a visão de Deus, era um sacerdote desviado. Um sacerdote que a Bíblia diz por que ele estava desviado. Ele estava desviado porque ele não ordenava a sua casa. E quando Deus destituiu o sacerdócio dele, ele disse exatamente isso: Eli, eu estou destituindo o teu sacerdócio por causa dos teus filhos, que você não ordena eles. Por quê? Por causa que eles acendem fogo estranho. Porque eles acendiam fogo estranho. Havia uma lei para o sacerdócio. A cada manhã o sacerdote chegava no altar. O altar, irmãos, ele tinha um fogo, que o dia que ele foi inaugurado, Deus desceu fogo do céu e queimou o sacrifício e colocou fogo no altar. E Deus disse: agora todos os dias pela manhã o sacerdote chega aqui, ele vai remover as cinzas do fogo que queimou a noite toda. E quando ele remover as cinzas, os braseiros vivos que estão embaixo, ele recoloca a lenha para o fogo retomar, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E aquele fogo era o fogo de Deus. O fogo de Deus você não pode criar, o fogo de Deus você só pode alimentar com a sua lenha. Só que acontecia que os filhos desse sacerdote desviado, o sacerdote Eli, Ofni e Finéias, sabe o que acontecia? Final de semana, eles iam para a balada. Eles apareciam só na segunda, terça-feira. Quando eles chegavam lá, não tinha mais fogo, não tinha mais braseiro, não tinha mais brasa viva, não tinha mais nada. Então eles removiam a cinza inteira. O que eles faziam? Colocavam lenha e tinham que acender o fogo de novo, porque já não tinha mais nenhuma fagulha. Aí eles é que acendiam o fogo. Aquele fogo não era do céu. Por isso que a Bíblia diz: é um fogo estranho. E Deus vai repreender Eli. Deus vai dizer: Eli, quando os filhos da casa não conhecem o fogo do céu dentro de casa, eles são tentados a se envolver com fogo estranho. E foi caótico aquilo. Então uma mulher chamada Ana, ela tinha um problema sério, uma dificuldade na vida. Ela não podia gerar filho. E se não bastasse, irmãos, a concorrente dela estava gerando filho. Então ela entrou numa angústia, numa agonia, e ela queria filho. Ela queria filho por causa que a concorrente tinha filho. Ela queria filho porque ela queria sair da vergonha que ela estava. Então ela tinha um clamor que era dela, um pedido que era dela, uma agonia que era dela. Era legítima, mas era o seu pedido, era a sua agonia. Então a Bíblia diz que ela foi um dia, ela estava no templo, ela chorou. E um dia ela chorou de uma tal forma que esse próprio sacerdote Eli disse assim: essa mulher está bêbada. Só que ela não estava bêbada.
ele não identificou aquele tipo de choro, era um choro diferente. Por quê? Porque Ana, irmãos, ela se ajoelhou ali, chorando o choro dela, do pedido dela, da necessidade dela, do clamor dela. Mas de repente mudou o choro. Era um choro que o sacerdote desviado não reconhece. Porque ela começou a adorar. E quando ela estava ali, Deus, eu quero um filho, eu preciso do filho, por favor me dá um filho. Deus, eu não tenho um filho, eu preciso de um filho. Só que o céu, irmãos, o céu estava chorando também. Só que o céu não estava chorando para dar um filho para Ana. O céu não estava chorando por causa do problema de Ana. O céu estava chorando porque não tinha um sacerdócio santo na terra. E o céu queria dar um sacerdócio santo para a terra. Então até uma hora que ela começou a adorar, e ela passou do choro dela, ela começou a ouvir outro choro e outro clamor. E ela dizendo ali, Deus, por favor, eu preciso de um filho. E ela escutou uma voz gritar no céu, Ana, por favor, eu preciso de um sacerdote. Deus, por favor, Deus, eu quero um filho. Ana, por favor, Ana, eu quero um sacerdote. Deus, por favor, me dá um filho, Senhor. Ana, me dá um sacerdote. Deus, eu quero te dar um sacerdote. Ana, eu quero te dar um filho. Porque quando você chora as causas de Deus, Deus chora as tuas causas. No verdadeiro evangelho, na segunda-feira, o meu clamor é um clamor do céu. É um clamor das causas do céu. É um clamor aonde Deus não quer me dar respostas, mas Ele quer me fazer resposta na terra. Você tem lutas, eu também tenho. Perguntas não respondidas, eu também tenho. Pedidos não atendidos, eu também tenho. Mas a maior de todas as obras que Ele fez em mim e você foi nos inserir no plano eterno dEle. Não significa dizer que você não pode pedir nada, não. A questão é, o céu não quer atender. Irmãos, escuta. Você sabia que Deus não se move por necessidade? Se Deus se movesse por necessidade, Ele morava na África. Ele não estava aqui atendendo a gente, não. Ouça-me, ouça-me. Quando o povo foi arrancado do Egito, quem aqui já foi tirado do Egito, irmão? Meu Deus, você está em dúvida, tudo bem, vou respeitar, vou ficar com quem tem certeza. Mas quando Deus tirou o povo do Egito, Deus submeteu eles a um discipulado. Nesse discipulado, todos os dias, de manhã caía pão. Esse pão não poderia ser guardado, porque Deus estava treinando eles na dependência, ensinando a eles o seguinte: a provisão, meu filho, para você vem do céu. E Deus estava ensinando eles o seguinte: no Egito você comia alho, cebola, agora que você foi salvo, a sua comida vem do céu. Por isso, irmãos, se você já nasceu de novo, quem te alimenta não é a Rede Globo, quem te alimenta não é o Instagram. Se você nasceu de novo, quem te alimenta é o céu. Sabe, meu pastor, Moisés, ele era criado na casa de quem? De Faraó. Mas todos os dias, 1, 2 ou 3 vezes o dia, eu não sei, ele era tirado de dentro da casa de Faraó, e ele vinha mamar no seio de Joquebede. Porque seu filho pode ser criado na casa de Faraó, mas quem dá de comer é você, querido. Ele só foi um libertador porque Faraó o criou, mas não deu de comer a ele. Então seu filho pode estar na escola, seu filho pode estar em lugares dos mais terríveis possíveis, mas se é você ainda que alimenta, ele vai ser um libertador, uma libertadora aonde ele estiver. É, minha irmã, isso é promessa de Deus. Então eles levantavam de manhã e havia um pão,
Eles caíam sobre o orvalho, eles levantavam e iam lá buscar pão. Só que também, quando eles se levantavam de manhã, eles tinham que olhar para a nuvem. Por quê? Porque no deserto Deus os guiava com a nuvem durante o dia e a coluna do fogo durante a noite. Eles eram guiados pela nuvem. Então, eles eram um acampamento de milhões ali. Quando chegava de manhã, que eles saíam debaixo da tenda, eles olhavam, se a nuvem subiu, eles comiam o pão. Se a nuvem subiu, o que acontece? Eles desmontavam tudo. Pensa, irmãos, milhões de pessoas desmontavam aquilo tudo. Aí a nuvem andava e eles andavam. Quando a nuvem parava, lá desmontava tudo, armava todas aquelas barracas, todos aqueles cenários. A gente vê o circo. Montar ali já dá uma agonia na gente. Agora tu imagina milhões de pessoas. E às vezes sabe o que acontece? A nuvem parava, eles desmontavam tudo, passavam o dia todo desmontando. À noite cansado dormia, no outro dia levantava de manhã, a nuvem tinha subindo de novo, tinha que andar de novo. Porque Deus estava treinando eles. Agora olhe para mim. Todos os dias pela manhã, quando eles acordavam, eles tinham duas escolhas. Eles tinham que olhar, eles tinham pão para comer, e tinham que olhar se a nuvem se levantou para andar. Quem era guiado por necessidade, quando levantava e olhava primeiro o pão. Quem era guiado por propósito, quando acordava, olhava a primeira nuvem. Se você é guiado por necessidade, teus olhos sempre vão estar no pão de Deus. Mas se você é guiado por propósito, teus olhos serão guiados pela nuvem. Quando você acorda, o que conversa com você primeiro? Quem conversa com você primeiro? O pão ou a nuvem? Porque você pode se agarrar com o pão e perder a nuvem. Mas se você se agarrar com a nuvem, nunca, jamais lhe faltará o pão. O Senhor está nos despertando para olhar para as coisas do alto. Pense nas coisas que estão no alto, diz a Bíblia. Não é pense nas coisas que são do alto. Muitas dizem pense nas coisas que estão no alto. Não, irmão, porque no alto também tem avião, tem pássaro, tem várias coisas. A Bíblia diz pense nas coisas que são do alto. Não é as que estão, pense nas que são do alto. E o Senhor está despertando em nós, nos desafiando a nos desprender dos nossos clamores pessoais, por aquilo que Ele, hoje uma certa dificuldade talvez dos pastores, de pegar a mão no microfone e manter uma igreja de pé, meu apóstolo. É porque se você tem uma palavra que não vai falar com a necessidade de quem está sentado na cadeira, o culto para ele não interessa. Porque nós transformamos o evangelho apontado para nós. O evangelho que nos salva está apontado para Ele. O evangelho que nos liberta está apontado para Ele. O evangelho que nos abençoa está apontado para Ele. Se nos voltarmos para Ele, irmãos, se nos voltarmos para Ele, toda a congregação é abençoada. E nós vamos compreendendo que a igreja não é um lugar de buscar os seus direitos. Irmãos, o lugar de buscar direito é no fórum. A igreja é um lugar de entrega. A igreja é um lugar de rendição. A igreja é um lugar de corações rendidos por aquilo que Ele já fez. E a partir daí, Ele vai me tornando participante disso. Ele me colocou no alto plano, Ele colocou você no alto plano, Ele colocou você no alto projeto, Ele me colocou no alto projeto. Como disse, meu Deus, o pastor, essa palavra que foi ministrada aqui, se Ele não nos negou o seu próprio filho, como não nos dará todas as outras coisas?
algumas coisas que Ele ainda não nos dá. Não é porque Ele não quer dar, Ele só está mudando a nossa perspectiva, só está mudando o nosso coração com relação ao que Ele quer fazer. Sabe a lei da colheita, da semeadura, todos nós conhecemos, amém? A lei da semeadura, ela dá como resultado uma colheita. Mas ouça-me, a proposta da lei da semeadura não é uma colheita. Eu vou repetir isso. Deus criou a lei da semeadura, e ela tem como objetivo uma colheita. Está escrito em Gálatas 6:2. O que você semeia, você colhe. Então é uma lei, semeou, o resultado, a consequência é uma colheita. Mas a proposta de Deus para mim não é me dar uma colheita. Quando Deus me coloca no exercício da semeadura, é porque Ele quer transferir para mim a natureza do semeador. Quando Deus me coloca no exercício da semeadura, Ele quer transferir para mim a natureza generosa de Deus. Tá, então por que Deus colocou na lei da semeadura a colheita? Por quê? Porque Ele é um atrativo. É um atrativo. É um atrativo. Então a colheita para mim é um atrativo. Quantos pais e mães aqui já prometeram, deram presentes para o filho, se o filho passasse de ano, se não ficasse em recuperação, se estudar, vai ganhar isso, se dedicar aqui, vai ganhar aquilo. Tem gente já ganhou, por passar de ano, se formar, ganhou lá uma bicicleta, sei lá, ou um carro, um helicóptero, um avião, ou um chinelo furado, eu não sei. Mas quem aqui, irmãos, que é pai e mãe, já deu alguma coisa para o filho como um incentivo para ele estudar, passar de ano? Alguém já fez isso? Por favor, levante sua mãozinha. Ok. Quando você deu as coisas para o seu filho, para a sua filha, você não estava querendo inserir nele o vício de obedecer, de se esforçar para ganhar coisas, não, mas criar dentro dele um cidadão que vence, um cidadão que chega no fim das suas jornadas, que conclui os processos. Irmãos, Deus começou me oferecendo uma colheita na semeadura, porque eu sou menino, eu sou criança, então Ele estava me estimulando, na medida que por causa da colheita, eu vou semeando, no exercício do semear, eu passo a ter a natureza do semeador, a natureza da generosidade de Deus. Por isso que enquanto eu sou criança, ainda semeio para colher, mas se eu já cheguei à fase adulta, eu já não semeio mais porque eu vou colher, eu já semeio porque eu sou um semeador. Ele já conseguiu transferir para mim a natureza generosa dele. E como é bom caminhar com pessoa generosa, amém? Como é ruim caminhar com gente cobiçosa, gente que quer o que é do outro. Então quando eu sou criança não faz mal, que eu sou atraído pela proposta da colheita. Mas depois que eu cresço, não. É Deus querendo me libertar de uma mentalidade que sempre busca o ter, o ganhar. Oh Deus, Deus querendo me libertar desse lugar, ser livre. Você já viu a oração da nossa mesa, irmãos? A gente vai orar na mesa, a gente, Senhor, obrigado pela comida, que nunca falte pão na nossa mesa, irmão. O medo de faltar é tão grande que a nossa oração, ela já contempla o faltar, ela não contempla a provisão. Ela não contempla a provisão, ela contempla o faltar. Por isso que eu já falei aqui mesmo e volto a repetir. Quando o profeta chega para a mulher e diz: o que você tem aí para comer? Ela disse: olha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer o último prato de comida, e depois eu vou dar para o meu filho, nós dois vamos morrer. E o profeta diz assim: pega esse último prato de comida, minha filha, faz sim, mas dá para mim. Meu Deus, irmãos, é quase um charlatão um homem desse.
Mas o profeta representava Deus na vida das pessoas. E quando ele pega e diz para a viúva: pega o seu último prato de comida, que você disse que a hora que acabar vai morrer, pega ele e dá para mim. Você acha que Deus estava querendo arrancar o último prato do último prato de comida da viúva? Não. O Deus estava querendo arrancar dela o medo de ficar sem. Porque Deus não quer tirar nada de mim, de você. Ele quer tirar os nossos medos. Quantos entendem o que estamos falando? É Ele remontando a minha construção interior. É Ele, como nós dissemos no começo, construindo uma relação linda de amor conosco mesmos. É você sendo feliz nas suas escolhas em Deus. É você tendo prazer nas suas escolhas em Deus. Irmãos, Daniel nunca se mostrou em depressão de ter que tomar água, comer verdura e ver os irmãos se esbaldar lá. Não, ele tinha prazer na verdura. Ele tinha prazer na água. Ele tinha prazer na escolha em Deus. Porque nem todas as escolhas em Deus são prazerosas. Aliás, irmãos, tem escolha em Deus que é tão dolorida. Tem escolha em Deus que é tão difícil, é tão dolorida, que o Senhor das melhores escolhas, por um momento ele disse: meu Deus, meu Pai, se for possível, afasta de mim essa experiência. Afasta de mim, se for possível. Contudo, não se faça a minha vontade, porque melhor das minhas vontades será pior do que as suas piores vontades. Ainda que eu me espernei, ainda que eu não queira ir, mas não permite que eu ande na minha escolha. Me deixa andar na sua vontade, ainda que haja suor, ainda que haja sofrimento, mas toda escolha de morte em ti, Senhor, tem uma ressurreição que me espera. Lá na frente eu vou agradecer, lá na frente eu vou me alegrar, porque eu escolhi morrer. Tem toda escolha prazerosa em Deus, mas eu quero. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a alegria do Senhor, eu vejo gente pegar o microfone dizendo: gente, se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não, irmão, eu não tenho que me alegrar porque a alegria do Senhor é a nossa força, não. A Bíblia não diz que a alegria do Senhor é a minha alegria. Não, está dizendo que a alegria dele é a minha força. Eu posso estar triste, mas se estou andando na alegria dele, eu estou forte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa força não é a nossa alegria. A nossa força é a alegria dele. E às vezes eu faço uma escolha nele que me deixa triste, que me deixa muito triste. E no outro dia, por causa da escolha que eu fiz em Deus, sabe o que acontece? Eu estou muito triste. Só que se ele está alegre, eu estou forte. E sabe quando que eu caio? Sabe quando que eu derrapo? É quando eu não tenho fé para andar nas escolhas dele. Então eu escolho ter alegria e faço uma escolha fora da escolha dele. No outro dia eu estou alegre, mas eu estou fraco. Eu quero estar alegre e forte, mas se não puder ser os dois, é um só. Quero estar forte. A alegria dele é minha força. Por isso, se te mostrares fracos no dia da angústia, quão fraca é a sua força. Escolhas em Deus, escolhas que te fazem forte. Muitas escolhas em Deus feitas com lágrimas. Muitas escolhas em Deus, irmãos, feitas com dor. Muitas escolhas em Deus que eu fiz e faço com a alma gritando, dizendo: não cometa essa loucura. E eu apavorado, eu escolho. Por quê? Porque eu ainda quero a escolha dele. Eu ainda quero a escolha dele. No outro dia, muitas vezes triste, mas forte, irmã. Porque o culto ao prazer foi o que deixou as pessoas fracas. Eu vou concluir dizendo: uma das armas mais terríveis e nocivas que o espírito do anticristo, que opera nos nossos dias, o Deus desse século,
o espírito das potestades do ar, ele usou da modernidade. Irmão, uma das piores coisas que a modernidade trouxe. A modernidade, ela teve uma capacidade de arrancar, isolar o prazer do propósito. A capacidade que a modernidade teve de isolar o prazer do propósito. Por exemplo, o que a modernidade fez com a comida? A modernidade teve a capacidade de isolar o prazer da comida do propósito da comida. Por isso que por causa do prazer a gente tenta se suicidar todos os dias. Não é a gente não, eu vi que agora sou só eu. Aqui está todo mundo comendo bem saudável e tal. Desculpe, gente, que eu já julguei vocês. Não, eu estou brincando isso para interagir um pouco. Mas a verdade é, irmãos, antigamente, na falta da modernidade, chuchu era chuchu. Não tinha caramelo para você, não tinha como botar coco ralado e nada, irmão. Aquilo ali era aquilo ali mesmo. Então a gente tinha prazer, mas o prazer que estava dentro do propósito. O que a modernidade fez com o sexo? Trouxe a capacidade de isolar o prazer do sexo do propósito do sexo. Quando você escolhe viver o prazer fora do propósito, você vai ter um fim drástico, ainda que prazeroso. Porque Deus não quer me abster do prazer, nem você, mas o prazer que está dentro do propósito. A gente perde o prazer. Você já viu, irmãos? A mesa foi uma das maiores criações de Deus, para o propósito da comunhão, da partilha. Você acha, irmãos, que Deus não podia fazer um ser humano igual a alguns animais, que precisasse comer a cada 6 meses, precisasse comer a cada 3 meses? Por que a gente precisa comer de 2, 3 vezes por dia? Deus estabeleceu essa lei no homem e na mulher. Por quê? Por causa da mesa, por causa da comunhão da mesa. Porque a comida tem muito mais propósito de comunhão e nutrição do que prazer na própria comida. E você e eu somos guiados pela nossa escala de valores. E é nessas horas que a nossa escala de valores ela é denunciada. Às vezes a gente está de jejum, está de dieta, aí tem um aniversário da família, tem um momento de comunhão com a igreja. Não, eu não vou. Não vai por quê, irmão? Não vou porque eu estou de jejum. Significa dizer para ele que para ele o valor da comida está muito maior do que o valor da comunhão. Você não pode lá ter o prazer da comida, ter comunhão com os irmãos ou com a família, não interessa. Nossos valores são denunciados aí. Por isso que o Senhor vai trabalhando em nós e mexendo, elucidando a igreja e despertando ela para trabalhar com os valores de Deus. Isso é resposta de Deus na face da terra. É Deus me colocando como resposta. É Deus. Estamos tão centrados em nós, irmãos, que temos crises profundas por coisas das mais bobas possíveis. Você já parou para pensar, irmãos? Eu vou encerrar aqui antes que você me expulse. Já parou para pensar as crises dos adolescentes hoje? Crises profundas, querendo cortar pulso, depressão, porque a sobrancelha de cara não consegue ficar igual a outra. A gente está em crise por coisas tão pequenas. Nós estamos em crises, estamos em uma vida maravilhosa dessa que a gente leva. Estamos brigando, dizendo que a situação financeira está dificílima. Irmão, cada banheiro que você entra, de cada pobre que seja, olha naquela soleirinha ali, se não tiver pelo menos uns 10, 12 frascos, é o shampoo, o condicionador, o creme que alisa, a loção de não sei o que, o óleo de não sei do que, é tanta coisa, mas isso não é pobreza nunca. Só para cuidar da estética, aquilo está cheio.
A fartura de muita coisa, é a ausência de Deus, nos coloca numa insatisfação que não tem nada que satisfaça. Por quê? Porque é eu, como a samaritana, buscando poço numa água que não pode saciar. Por isso que ele vai lá no poço me dizer: escolhe a minha água, que você vai ter algo que do seu interior, fluirão rios de água vivas. Aquela mulher ia lá naquele poço, fluirão rios. Sabe o que ele estava dizendo, samaritana? Você está vindo todo dia, você vem nesse poço buscar água. Eu tenho uma proposta para você. E qual é? Eu quero te transformar você no poço. Você vai ser um poço ambulante. Você vai dar água. É você que vai dar água. Queria que você tocasse a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: eu achei que o culto ia ser para mim, mas vi que foi para você. Eu achei que a palavra, eu vi numa expectativa de uma palavra para mim, mas foi toda para você. O Senhor está nos despertando, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O Senhor está nos despertando. Ele está mexendo conosco. Irmão, se Deus nos alegrar, se Ele não nos saciar. Quem aqui já entrou num quarto? Irmãos, quando eu falo quem aqui, porque tudo isso sou eu. Então fica tranquilo, se você se identificar, no mínimo tem mais um igual você, que sou eu. Quantas vezes, irmãos, entrar num quarto com uma lista de oração, uma lista de pedido, uma lista de queixa, uma lista de reclamação. Estou ali pedindo, queixando, reclamando, e de repente, irmãos, do nada, eu sinto que Ele chega, uma presença dEle chega. E quando a presença dEle chega, o que a gente faz? Agora que Ele está, eu não quero mais pedir. Agora que Ele está, não quero mais reclamar. Agora não tem mais pedido, não tem mais queixa, não tem mais reclamação, não tem mais nada. Não, que aquelas coisas já foram supridas, não. Mas quando Ele chega, uma suficiência chega. Quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é que eu vou ganhar todas as coisas, é que com Ele há uma suficiência, irmãos. Há uma suficiência. E sem Ele, não importa o quanto eu tenha. As coisas que eu e você ganhamos para a alma, elas têm prazo de validade. Por isso que Jesus chegou para a samaritana e disse: cadê seu marido, mulher? E ela falou: eu não tenho marido. E você falou bem, porque você teve 5. E o 6º que você tem não é seu. E você vive atrás de homem, não é porque você é uma mulher vulgar. Você vive atrás do homem porque você busca numa aliança, no marido, o saciar de um vazio interior que está aí dentro. É por isso que eu vim aqui. Porque você já casou com 6, você nunca casou com o 7º. O 7º chegou. O 7º chegou para saciar o teu interior, samaritana. Para te dar condições de ter relacionamentos duradouros. Para ter o que dar para quem você vive. Porque tudo na alma tem prazo de validade. É interessante, a gente vai nas festas de casamento hoje, apóstolo Agostinho. Chega lá, começa a festa, tudo bonito. Daqui a pouco, 10 minutos depois já está chato. Aí entra o noivo e a noiva. Passa o negócio no telão. Aí estoura o telão, é os dois entrando. Aí tá bom, ai que legal. Daqui a pouco, 10 minutos depois já está chato. Vem a comida. A gente come. Aí com a barriga cheia mesmo, não dá 5 minutos para ficar chato, já vem o doce. Aí a gente come, daqui a pouco já está chato. Aí vem um, põe um óculos na gente. Aí daqui a pouco vai ficar chato, vem outro, põe um negocinho bom de 10 em 10 minutos. Tem que dar alguma coisa pra gente, porque a alma é insaciável. Mas aquilo que você recebe no Espírito não, isso é eterno, cara. Isso não tem validade, isso não tem prazo de validade. O que você recebe no Espírito não lhe tira alegria. Por isso queira Ele antes de qualquer coisa que Ele possa te dar.
queira Ele mais que qualquer coisa. Ori ala sori anda la manda rabassó. Chora la manda rabassori anda la manda. Quero mais, eu quero mais. Sim. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Sim, Senhor. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra sua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra sua glória. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Aumenta o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha o controle. Eu quero mais de ti, Deus. Faça disso uma oração mesmo. Quero mais. Faça de disso ti, uma oração. Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha o controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Fogo que eu não Deus. possa conter. Acende um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha o controle. Eu quero mais de ti, peça. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar em mim. Diga. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima em nós, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sabe de uma coisa? Você sabe, você que é pai, você que é mãe, uma das coisas mais difíceis, não vou dizer difícil, mas pensa numa coisa chata para pai e mãe, é dar comida para filho que está sem fome. Oh meu Deus, quanto malabarismo, quantas, tem que ser pirotécnico, você tem que fazer aviãozinho. Faz aviãozinho, quando o filho abre a boca você consegue botar uma colherinha, uma vitória.
Daqui a pouco você faz palhacinho. E quando ele se distrai, você consegue colocar uma colherinha. É uma vitória. Muitas vezes, irmãos, na igreja, nesse mundo do gospel moderno, tem que se criar tanto atrativo para poder colocar uma colherinha na boca. E é uma vitória quando se consegue. Mas deixa eu dizer uma coisa: no meio do povo onde tem fome, 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 a comida de Deus é abundante. A comida de Deus é abundante. Os manjares de Deus, meu Deus, os anjos trazem as comidas. Por isso, mais do que qualquer coisa, é Ele mexendo no nosso paladar. É Ele, irmãos, dizendo: come menos de outras coisas. Dá um espaçozinho no teu estômago espiritual, para você ter apetite para aquilo que eu quero dar. Porque assim como é no físico, é no espírito. Eu não sei você, mas eu já saí de casa em compromissos que eu achei que não ia ter comida. Sabe o que eu fiz antes de sair de casa? Eu comi aquele pão velho, irmão. Eu comi aquele pão velho, aquela pizza gelada, fria. Na fome eu enchi a barriga, porque na minha cabeça não ia ter comida lá. Quando eu cheguei lá, aquele manjar. Quem já viveu essa experiência? Obrigado, irmão. Obrigado por alguns que não deixam eu sozinho. Chega lá, irmão, dá uma raiva. Está tudo à disposição, uma delícia, aquele banquete que você não tem nem em casa, só no Natal e Ano Novo, aleluia. Só que meu estômago está tão cheio que por mais que é teu e seja tão gostoso, não cabe. Deus tem tantas coisas para nos alimentar, mas às vezes a gente está tão cheio de tantas coisas, tantas imagens, tantas leituras, tantos youtubers, tantas coisas, que ainda que o manjar dele seja grande, já estamos cheios. Por isso, vamos abrir um espacinho. E eu sou um cara que eu gosto de comer. Apesar de que eu jogar no time do magro, eu gosto de comer. Eu sou daquele que só dou um espacinho só para o coração bater. O resto que eu posso encher, eu encho. Mas o Senhor está mexendo com o nosso interior. Vamos começar com um exercício. Sair daqui com uma tarefa. Dar um espaçozinho maior no nosso estômago espiritual, para comer daquilo que é dele, para que sejamos fortes, para que tenhamos saúde espiritual e possamos dar ao de comer aquele que está à direita e aquele que está à esquerda. E você vai ver, irmãos, e você já experimenta isso. Às vezes uma colherzinha que você tem de Deus, quando você dispõe a alguém, aquilo é um prato cheio. Às vezes para você é um pouquinho, para quem você dá é um prato cheio. Por quê? Porque se você pega os 2 peixinhos, 5 pãezinhos e oferece para alguém, Deus multiplica no estômago dele. Isso é a obra dele. Por isso, seja você um alimentador de Deus na terra, um provedor de Deus. Eu quero declarar que a sua vida, a sua casa será chamada a casa do pão. Eu quero declarar que o Senhor nessa noite, Ele está mexendo em ambientes nosso interior, mudando nosso cardápio, mudando a nossa expectativa. Eu vou passar a ignorar mais algumas coisas que eu tenho valorizado tanto e me deixado em crise, e vou passar a valorizar algumas coisas que são dele, tão forte, tão disponível, mas por estar ali todo dia eu acabo não dando o seu devido valor. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor abençoe a tua semana, tua vida, tua casa, que as escolhas dessa semana sejam escolhas acertadas em Deus. Que as tuas decisões a ser tomadas essa semana sejam decisões embaixo de sabedoria, sejam decisões no Espírito, sejam decisões que, ainda que vá contra a tua própria vontade,
mas sejam libertadoras para abrir caminhos de vitórias para você. Eu quero declarar essa unção nesse ambiente, indo com você para a sua casa. Quando você estiver dormindo, ela mexendo com você. Amanhã, quando você acordar, ela vai te chamar antes do WhatsApp te chamar. Essa unção vai te chamar para conversar com ela. Eu quero declarar você saciado em Deus e dar de comer aos que estão em sua volta, em nome de Jesus. Meu apóstolo, por favor.